Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo diário, da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 34 do livro de Números. Você que vem acompanhando esse canal, você sabe que nós estamos estudando o livro de Números e o livro de Hebreus juntos. E eu convido você para pegar a sua Bíblia, para vir comigo acompanhar esse capítulo, essa leitura, esse estudo, da Palavra de Deus, nesse capítulo 34, porque eu trabalho com uma forma bem didática, uma forma bem calma, bem tranquila, para que você possa compreender o que Deus está falando conosco, para que a gente venha conhecer Deus e para que a gente venha aprender a obedecer a palavra dele. Então venha comigo nesse momento. Esse vídeo é gravado, eu não faço vídeo ao vivo por causa disso, porque muitas vezes as pessoas ficam perguntando e isso atrapalha o raciocínio, que o Espírito Santo venha trabalhar. Então vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe nesse momento. Esse vídeo é gravado, então você pode dar pausa, pegar sua Bíblia e acompanhar esse estudo, ok? Venha comigo em nome de Jesus, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhe: Quando entrares na terra de Canaã, esta terra se tornará vossa herança, a terra de Canaã, de acordo com os seus limites. Então Deus está falando aqui para o povo que quando eles entrarem na terra de Canaã, que Deus deu para eles a terra de Canaã. Para quem que Deus deu essa terra? Só para recapitulando com vocês, esse povo que era o povo de Israel, era o povo que Deus tirou do Egito, que estava a caminho da terra prometida que Deus prometeu. Deus fez essa promessa com Abraão, na época de Abraão, que ele ia fazer de Abraão uma grande nação. E esse povo é a nação com a qual Deus fez uma aliança com Abraão que daria a Abraão uma grande nação. E esse povo é a grande nação que Deus prometeu para Abraão, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. Então Deus, como ele prometeu para Abraão que ia fazer de Abraão uma grande nação, ele também deu um lugar para esse povo ficar, um lugar que esse povo ficasse separado das coisas do mundo. Olha a intenção de Deus, a intenção de Deus foi muito boa. Nós é que não obedecemos essa intenção. E o que aconteceu? Que cada um se foi para cada um, foi para uma parte, outra parte, depois que Deus já tinha colocado todo mundo na terra prometida. Deus conseguiu, Deus levou o povo até a terra prometida. Deus acampou esse povo, Deus ele assentou esse povo nesse lugar, um lugar santo, um lugar que não tinha nenhuma interferência de pessoas que não conheciam a palavra de Deus, pessoas estranhas, vamos dizer assim, Deus colocou esse povo, é como se Deus tivesse colocado esse povo dentro de uma caixinha e aquela caixinha. Então Deus colocou o povo na terra prometida e também, longe de todos os outros povos, mas mesmo assim a gente vai ver na frente, a gente vê na nossa sociedade hoje como que estão as coisas. Já fez uma mistura toda. O ser humano ele é errante, ele é pecante, ele peca por não conhecer as escrituras, então peca por não obedecer, porque se ele não conhece a palavra de Deus, automaticamente ele não vai obedecer. Como que você obedece algo se você não conhece que existe, Então é algo assim que a gente para pensar. E agora nós estamos recordando do que aconteceu e por que hoje o mundo está como está. Às vezes você fica revoltado quando você vê uma vingança, você vê um estupro de uma criança, você vê mãe assassinando filho, filho assassinando pais, e você fica revoltado. Por que essas coisas acontecem no nosso mundo? Por que Deus permite que essas coisas nos aconteçam? Mas isso tudo tem uma lógica, isso tudo tem um fundamento, isso tudo tem um início, Tudo teve um início.
é como se você morasse, né? Se Deus, assim, não Deus, vamos dizer assim, se você mora na beira de um oceano, ou na beira de um rio, vem uma enchente, o que vai acontecer com a sua casa? Ela vai desmoronar, ela vai ser destruída, como acontece, né? Quem mora nas beiradas de barranco, dessas coisas todas, elas vêm a destruir, né? Elas destroem com o tempo. E a mesma coisa acontece quando você faz uma casa num lugar forte, fortificado, aquela casa dura muito tempo. Nós temos como eu estava falando, nós temos casas que bem antigas, né, que até hoje ainda existem, né? Então, porque foi feita, né, em lugar firme. Então, é a mesma coisa no lado, no lado espiritual também. Quando nós colocamos, temos mais as coisas do mundo, nós trazemos mais maléficas para o nosso habitat, para a nossa vida. Então, isso, Deus, ele, quando ele tirou o povo do Egito, ele deu ordenanças, né? Ele ensinou o povo, ele deu mandamentos, ele deu leis para que eles viessem obedecer. E tanto Deus, ele disse: se vocês obedecerem essas leis, vocês serão prósperos. Mas se vocês não obedecerem, vocês serão castigados. Isso está escrito, gente. Isso não é, talvez as pessoas falam, isso é carrochinha, isso é invenção. Isso está escrito em Deuteronômio, se não me engano, é 26. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só uma confirmada com vocês. Deixa eu ver se é 26 ou 20. Não, é 28. Não é 26 nem 20, é 28. Em Deuteronômio 28, lá tem as bênçãos e as maldições. Então, Deus ainda mostrou para aquele povo: olha, se vocês obedecerem, vocês vão ter isso. Agora, se vocês não obedecerem as minhas leis, vocês terão isso. Então, ele passou para nós, ele nos advertiu, ele falou para nós as consequências, né, que aquele povo teria, né, se não obedecesse. E essas consequências, essas leis, elas não foram revogadas. Que o próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse: eu não vim, cumpriu as leis para que nós também venhamos, né, cumprir essas palavras. Agora vamos continuar. E aqui fala: quando entrares na terra de Canaã, esta terra se tornará vossa herança, a terra de Canaã, de acordo com os seus limites. O lado do sul seja para vós desde o deserto de Zim, perto de Edom, e o limite do sul seja para vós da extremidade do Mar Morto para o lado oriental. E o limite do sul rodeia a subida de Acrabim e vai até Zim, e saindo para sul de Gades, Barneia, seguirá para Hazar Adar, e continuará até Asmon. De Asmon rodeará até o ribeiro do Egito e terminará no mar. E para os limites do ocidente, seja para vós o mar grande, este seja para vós o limite ocidental, e este seja para vós o limite o norte, desde o mar grande, marcai para vós até o monte Or. Observa que o lugar onde Deus marcou, deu para o povo de Israel, foi um lugar muito bonito, um lugar que tinha, né, ele era banhado por mar. Olha como era um lugar muito abençoado, tinha muita água. E aqui fala: do norte de Or marcai até a entrada de Ramate, daí ele se estende até Zedad, e o limite vai até Zifron, e terminará em Azar-Enã. Seja este vosso limite do norte. E vosso limite oriental seja desde Hazar-Enã até Zefã. Este limite descerá de Zefã até Ribla, ao oriente de Aim. Depois descerá ao longo da borda do mar de Queneret ao oriente. E descerá ainda para o Jordão. Olha só, aí você observa que é só mar, é só água. E onde tem água tem vida. E aqui fala: e descerá ainda para o Jordão,
e terminará no Mar Morto. Jordão, nós sabemos que o Jordão é o rio Jordão. Seja para a vossa terra, de acordo com os seus limites em redor. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que dividireis por sorteio, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a metade da tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, de acordo com as suas casas, seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, de acordo com as casas de seus pais, também, como também a metade da tribo de Manassés, receberam sua parte. As 2 tribos e metade da tribo receberam sua parte aquém do Jordão, perto de Jericó, do lado oriental. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra entre vós: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e tomai um príncipe de cada tribo para repartir a terra. E estes são os nomes dos homens: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Semuel, filho de Amiúde, da tribo dos filhos de Simeão; Elidá, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; o príncipe Buque, filho de Jogre, da tribo dos filhos de Dan; o príncipe Haniel, filho de Éfode, dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés; o príncipe Quemuel, filho de Sifitã, da tribo dos filhos de Efraim; o príncipe Elisafã, filho de Parnaque, da tribo dos filhos de Zebulon; o príncipe Paltiel, filho de Azã, da tribo dos filhos de Isacar; o príncipe Aiude, filho de Senome, da tribo dos filhos de Asser; o príncipe Pedael, filho de Amiúde, da tribo dos filhos de Naphtali. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que dividisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Vocês observaram aqui, na leitura, que havia príncipe, né? Os príncipes, sempre tá falando, né? O príncipe tal, chama que ele era cabeça, né? O príncipe tal, da tribo de tal. Eles estavam sendo escravos, eles eram escravos do Egito, mas dentro daquela comunidade israelita ali, entre eles, havia um príncipe, haviam reis, né? E eles eram, e esses cabeças aqui, eles comandavam era uma coisa muito organizada que eles tinham entre eles lá. Então, não era assim, por isso que o povo, o faraó, né, lá do Egito, eles tinham medo do povo de Israel, porque eles eram muito organizados. Eles eram um povo muito organizado, eles eram escravos, eles estavam trabalhando para o faraó, mas eles eram um povo organizado, eles eram um povo que tinham, né, os seus príncipes, os seus reis, suas rainhas, então eles eram já bem organizados. Então aqui, quando foi dividir a terra, Deus, ele ordenou para que Moisés, né, falasse para quem estava no comando lá, eu até esqueci agora, para Caleb, né? Não era Caleb, não. Eu esqueci o nome do que ficou no lugar de Moisés. Enfim, eu esqueci o nome dele. Eu acabei de ler aqui e esqueci. Mas enfim, essa pessoa que ficou no lugar de Moisés, ele repartiu a terra, né, conforme as ordenanças que Deus transmitiu para Moisés e Moisés transmitiu para ele. Então, o que a gente vê aqui nessa leitura, que como o povo era organizado, então que Deus ele colocou o povo numa terra santa, uma terra separada dos outros povos, que antes deles entrarem nessa terra, eles guerrearam contra os povos dessa terra, eles destruíram os povos dessa terra. Talvez você fala, mas como que Deus permitiu destruir o povo? Por que eles não podiam, né, morar junto, lá todo mundo junto? É para que eles não viessem a se contaminar.
porque aquele povo, Deus tinha purificado aquele povo durante 40 anos no deserto. E agora aquele povo, Deus ia colocar de novo aquele povo, porque aquele povo vinha com uma tradição muito enraizada do povo do Egito, dos faraós. Então, aí Faraó, ele consultava, ele tinha muitos deuses, ele consultava necromante, tudo essas feitiçarias, eles consultavam. E o povo de Israel, como eles estavam lá junto, vivendo, né, junto com eles, muitos deles, eles pegaram, né, aquela cultura para eles. Tanto que a gente leu, né, até aqui, a gente viu que muitos povos que Deus tinha tirado lá de Israel, que estavam junto com o povo santo, também eram o povo santo, eles se foram mortos pelo caminho. Por que eles foram mortos pelo caminho? Porque eles estavam muito enraizados com aquela cultura dos egípcios, né? Então eles estavam enraizados com aquela cultura e Deus não queria aquela cultura, porque aquela cultura era uma cultura maléfica, só trazia prejuízo para aquele povo. E Deus Deus eliminou esse povo tudo no deserto, Deus limpou, como ele fez assim, por isso que ficou 40 anos no deserto. Ele fez uma purificação, né, daquele povo, para que aquele povo pudesse entrar numa terra e ficar só aquele povo, só aquela lei, só aquele decreto. Então, e isso o povo, com o passar dos anos, dos tempos, né, porque foi morrendo, né, o sacerdote, foi morrendo as pessoas e os que estavam novos, que estavam chegando, e aquela cultura enraizada que Deus passou para o povo, já estava, né, acabando. Então foi por isso que nós estamos vivendo hoje nessa situação que nós estamos vivendo. Aí você fala, tem muita... Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Nós é que somos. Tem gente que fala, Deus não é misericordioso. Quantas vezes que eu vi pessoas, né, no próprio YouTube falando, né, que Deus é ruim, é um cara ruim, é maléfico. Gente, Deus não é maléfico. Então a gente tem que ter, né, um estudo para entender o porquê de tudo isso. Por que acontece tantas coisas? Por que mãe mata filho? Por que filho mata mãe? Por falta de conhecimento, por falta de obediência da palavra de Deus. Porque o próprio Deus, ele disse. Porque aqui nós estamos vivendo no habitat de Satanás. Nós não estamos vivendo no habitat de Deus. Nós estamos vivendo no habitat de Satanás. Deus quer proteger o povo dele. Mas para que Deus venha proteger o povo dele, aquele povo precisa estar em ordenanças, né? Precisa estar andando conforme as ordenanças de Deus. E isso não acontece. Porque tem muitos cristãos que se dizem cristãos, mas não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os mandamentos de Deus. Então, para eles, todas essas leis da época de Moisés, para muitos, já está ultrapassada, já está passada, isso não existe mais. E isso o povo sofre por falta de conhecimento da palavra, por falta de entendimento. O povo padece, é como a própria Bíblia fala, o povo padece. Se você não obedece, é a mesma coisa. Se você entra numa firma, lá na firma fala, você tem que trabalhar de segunda a sexta. Aí você vai segunda, terça você não vai, quarta você não vai, e você aparece lá só quinta-feira. O que vai acontecer? Eles vão te pagar, você vai ser mandado embora. Aí quem que vai ficar no prejuízo? É você. Aí você vai falar que o patrão é ruim? Não, é você que foi ruim, você que não obedeceu às leis da empresa. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Quando a gente não obedece a Deus, somos o quê? Prejudicados. Não que Deus está trazendo o mal para nós, é nós que procuramos o mal. Tem gente que fala, Deus castigou. Não, é nós que procuramos. Quando você não trabalha numa empresa, que você não vai nos dias que eles exigem que você não comparece na empresa, o que acontece? Você está se prejudicando. Você não está prejudicando a empresa, você está se prejudicando. Por quê? Porque você não vai ganhar o seu salário total. Se você falta muito, principalmente, durante um mês, você não vai receber. Tanto que a nossa legislação trabalhista, ela já fala quantos dias por mês que você pode
faltar. Então, se você falta determinados dias, mais do que aqueles dias que você pode faltar, a empresa pode te mandar embora. Você está sujeito, né, a penalidades da empresa. E assim mesmo, quando a gente não obedece a palavra de Deus, nós estamos sujeitos à penalidade de Deus, porque foi o que ele falou, é o que eu acabei de falar para vocês. Leem lá em Deuteronômio 28, que vocês vão compreender, por causa dessa razão, né, toda que você acha que Deus não é justo. Então, aí você vai entender, não, e você vai entender e vai falar, não, Deus é justo, e muito justo. Muito justo. E ele é misericordioso. Deus é misericordioso, porque até hoje, né, ele não destruiu o mundo. Por que ele não destruiu o mundo? Porque ele ainda tem, né, nós temos, né, a esperança. Ele tem, né, a esperança que você possa mudar. Ele está te dando uma chance de salvação. E às vezes você está perdendo essa chance por falta de ignorância sua, por falta de conhecimento seu. Então, é hora de você parar para pensar e falar, não, eu vou seguir esse Deus, eu vou procurar conhecer Ele, porque para mim as coisas não estão bem, as coisas não vão bem pro meu lado. E se as coisas não estão indo bem pro seu lado, é porque você tem algum tropeço, você não está, como fala, encaixando, né? Se encaixando as pecinhas, né? Você não está obedecendo a palavra de Deus. Tem alguma palavra de Deus aí, tem algum mandamento, tem alguma lei aí que você não está obedecendo. E quando você não obedece essa lei, você é sim, você é castigado. Não que Deus está castigando, é que é automático. Você não obedece, você fica o quê? Você fica a mercê dos espíritos trevosos. Para que os espíritos trevosos, né, acoplam no seu corpo e te traz só maléfica. E isso nós temos, né, experiência demais, né? Quando a gente não está obedecendo a Deus, a nossa vida espiritual, ela está andando toda tropeçada, né? Você levanta aqui e cai ali, você dá um passo e cai dois, né? Assim que tá. Então é hora de você ser maduro e entender que você é adulto, que você precisa de ter um relacionamento sério com Deus, né? Você precisa conhecer Deus. Você diz, eu sou cristão, tem mais de 40 anos, tem mais de 50 anos, desde que eu nasci eu sou cristão. Ok, você é cristão desde que você nasceu, mas você conhece Deus? Você conhece como Ele quer que você age aqui na Terra? Talvez você, sim, Ele não quer que eu não mato, bebo. Você acha que é só isso? Não é só isso. É muito mais do que você pensa. Então, por isso que eu sempre falo, é muito importante conhecer a palavra de Deus. É muito bom para nós, para a nossa vida aqui na Terra. Nossa vida espiritual e a nossa vida material também. Porque se a vida espiritual não está andando junto com a vida material, o que acontece? A vida espiritual não está andando. Se a vida material não anda acoplada com a vida espiritual, é claro que vai desmoronar, vai cair. Você não vai ficar erguido. Então, continuamos. Vamos ler o capítulo agora. Nós lemos, né, o capítulo 34. Agora vamos ler o capítulo 35. Que nos diz: E o Senhor falou a Moisés nas campinas de Moabe, perto do Jordão, junto a Jericó. Ordena aos filhos de Israel que eles deem aos levitas cidades em que morem, de herança de sua possessão. Dai também aos levitas arredores em volta delas, e as cidades serão para eles morarem, e aos redores delas serão para os seus gados, e para os seus haveres, e para todos os seus animais. Observa que até os levitas, né, Deus amparou eles. Falou, não, vocês vão ter também uma terra para vocês vão ter os seus gados para vocês, para não ficar, né, pesado para a comunidade, né, israelita, porque os levitas, eles trabalhavam na casa de Deus. Então, o dízimo, as ofertas eram dos levitas, que pertenciam a eles tinham que prosperar aquela oferta, né? Eles tinham que ter
como fala, eles tinham que ter os bens deles materiais para que eles também sobrevivessem, né? Quando não tivessem oferta, eles teriam, né, já um meio, né, de provisão para que eles pudessem, né, se sustentar. E Deus também pensou nisso, Deus também separou para eles. E fala, os arredores da cidade que dareis aos levitas se estenderão do muro da cidade para fora, 1000 covados em volta. E mede fora da cidade para o lado leste 2000 covados, para o lado do sul 2000 covados, e para o lado oeste 2000 covados, e para o lado do norte 2000 covados. E a cidade estará no meio, e isso terão por arredores das cidades. Olha como que Deus é inteligente. Deu aos levitas, o redor todo da cidade, todo o redor da cidade, 1000 quilômetros, né, que fala 1000 covados, significa, 1000 covados significa, eu acho, 600 metros. Então, até 600 metros era era aquela cidade. Deixa eu fazer uma comparação aqui para que vocês possam entender. Deixa eu pegar aqui um papel. Aqui. Digamos que aqui, essa bola é a cidade. Então, os levitas, aqui era onde o povo podia ficar. Aqui era onde o povo ficava. E aqui em volta, tudo era de quem? Olha a proteção que Deus estava dando ao povo de Israel. Aqui em volta, tudo era da onde? Era quem? Era dos levitas. E quem eram os levitas? Os levitas eram os sacerdotes que cuidavam do templo. Então, eles eram rodeados, então o povo não saía. Não podia sair, nem o povo daqui de fora poderia entrar aqui. Porque isso aqui era consagrado, era sagrado. Tá entendendo? Olha como que Deus faz as coisas. Mas mesmo assim, esse povo, né, se rebelaram. Com o passar dos anos, o povo se rebelaram. Agora vamos continuar aqui, ó. E das cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, para os quais permitires aos suicidas fugir, e além destas, dai 42 cidades. O número de todas as cidades que deveis dar aos levitas são 48, juntamente com seus arredores. Além dele dar aquele ao redor todinho, tinha que dar ainda mais 48 cidades para eles. Por quê? Ali tinha cidades, se uma pessoa matasse o outro, talvez não por intenção, né, aconteceu um acidente e ele matou o outro, aí acontecia o quê? Essa pessoa teria que ficar tipo uma prisão. Então, nessas cidades, que era cidade prisão, eles tinham que ficar separados lá para ninguém mexer nele, ninguém tocava nele, para proteger aquele, até para que ele se arrependesse, né, e pudesse, né, passar os tempos da purificação dele, que ele tinha que se purificar, para voltar para, né, o povo, juntamente com o povo. E para que acalmasse, né, os ânimos daqueles, da família, né, suponho, a família A matou um integrante da família B. Então, o integrante da família B, ele poderia até, né, querer vingar, né, a morte do seu ente querido na família A. Então, ele pegava esse pessoal, ele pegava esse indivíduo que matou e levava para essa cidade escondida, para acalmar, né, os ânimos, para quando pudesse, né, voltar, o povo já estava mais acalmado, já estava mais esquecido daquele incidente. E fala aqui, ó, as cidades que dareis as possessões dos filhos de Israel, tomareis muitas da tribo que for grande, e tomareis poucas do que for pequena, cada um segundo a herança que receber, dará suas cidades aos levitas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dize-lhes: quando atravessares o Jordão para a terra de Canaã, então escolhei para vós cidades que vos sejam cidades de refúgio, para onde o homicida possa fugir se tiver matado alguém involuntariamente. Tá vendo? Ele podia, se
acidentalmente. Involuntariamente significa acidentalmente. De repente você está trabalhando com alguém, você, digamos assim, eles mexiam cortar lenha, digamos assim, eles estavam cortando lenha e um estava ajudando e de repente aquela árvore cai em cima de alguém, né? Ele matou a pessoa acidentalmente. Então isso que é acidentalmente, não querer, né, matar, porque ali já tinha, né, um decreto para que eles não matassem, né, que fosse os 10 mandamentos, está lá, não matarás. E eles sabiam desses 10 mandamentos. Então, para que isso, né, viesse, né, acidentalmente, essas coisas assim, essa pessoa, a família, né, podia falar, não tinha prova, né, a família podia falar, não, ele matou porque quis, aí na hora, né, dos ânimos, né, ficam nervosos e pode fazer um maior estrago, né? Então Deus, ele é muito inteligente, ele já tinha avisado para esse povo que quando isso acontecesse era para recolher aquele homicida, tirar ele do meio da congregação e levar ele para essa cidade de refúgio. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de se apresentar diante da congregação para julgamento. E das cidades que dareis, 6 cidades de refúgio sejam para vós. Por que tanta cidade? Talvez você fale, nossa, por que tanta cidade de refúgio? É porque a nação israelita era enorme, era uma multidão, era muita gente. Talvez era maior do que aqui o estado do Espírito Santo. Era muita gente. Dareis 3 cidades aquém do Jordão, e dareis 3 cidades na terra de Canaã, seja ela cidade de refúgios. Essas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, aos estrangeiros e aos peregrinos no meio deles, para onde fuja todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Talvez você fale, mas por que tanta cidade? Gente, talvez moravam muito longe, então tinha que ter uma cidade mais próxima. Então é por causa na distância, né? Porque antigamente eles não tinham, né, veículo tão rápido como a gente tem. Então era longe, era distante, né? Então até aquele homem socorrer, os outros já tinham matado ele. Então tinha que ter cidades mais próximas para que ele corresse, né? Corresse para aquela cidade, porque quando eles entrassem naquela cidade de refúgio, nenhum outro podia entrar. Então aquele que fosse querer ir lá matar ele, também seria vingado, seria um vingador também, seria um assassino também, aí seria pior. Então eles tinham esse respeito, né, quando entrasse, se esse homicida, esse assassino entrasse nessa cidade de refúgio, lá ninguém podia entrar, era todo cercado e lá não podia entrar. Mas se alguém feriu o outro com instrumento de ferro de modo que morra, então ele é homicida, e o homicida deve ser morto. Tá vendo? Se alguém feriu o outro querendo, né, por motivo, ele fez por querer, então ele também devia ser morto. Não tinha esse negócio de cadeia, né? E se ferir com uma pedra na mão, com que possa morrer, ele morrer, então ele é homicida, o homicida deve ser morto. Ou se ferir com objeto de madeira na mão, com o qual possa matar, e ele morrer, então ele é homicida, deve matar o homicida. O próprio vingador do sangue pode matar o homicida quando o encontrar, ele pode matá-lo. Tá vendo? Quem que era o vingador do sangue? O vingador do sangue era a família, né, que matou, o outro matou alguém dele. Então ele também, o vingador do sangue, podia matar. Se alguém empurrar outro por ódio ou por cilada, julgar alguma coisa contra ele e este morrer, ou por inimizade ou ferir com a mão e este morrer, então deve-se matar quem o feriu. É homicida. E o vingador do sangue pode matar o homicida quando o encontrar. E se o empurrar casualmente, sem hostilidade, ou lançar algum objeto contra ele sem má intenção, ou se jogou uma pedra sobre ele, não o vendo, e pelo qual possa morrer, e ele morrer, mas ele não era seu inimigo, nem lhe desejou o mal, então a congregação deve julgar entre o que feriu e o vingador do sangue de acordo com estas leis. E a congregação deve salvar o homicida da mão do vingador do sangue,
fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio, para onde ele fugiu. Ele deve morar ali até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Mas se o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, para onde fugiu, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites da sua cidade de refúgio e matar o homicida, não é culpado de sangue. Tá vendo? Mesmo se a pessoa matasse alguém por acidente, essa pessoa que matou por acidente, teria que entrar numa cidade de refúgio. Se ele saísse dessa cidade de refúgio e o vingador de sangue, ele encontrasse ele, esse vingador de sangue poderia matar ele, porque ele desobedeceu. É ordem de Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Agora eu pergunto para você: Deus é malvado? Deus é ruim? O que acontece? Ele que foi desobediente a uma palavra, a palavra de Deus. Então ele leva as suas consequências. Porque ele deve permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. E depois da morte do sumo sacerdote, o homicida pode voltar para a terra da sua possessão. E isto seja para vós por estatutos legal pelas vossas gerações, em todos os lugares de vossa morada. Todo aquele que matar um homem, este homicida, deve ser morto de acordo com o depoimento de testemunha. Mas uma só testemunha não é suficiente para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida, que é réu de morte, ele deve ser morto. E não aceiteis resgate por um homem que fugiu para a cidade, para que ele possa voltar a morar na terra antes da morte do sumo sacerdote. E não profaneis a terra de vossa morada, porque o sangue profana a terra, e somente pelo sangue daquele que derramou o sangue, a terra pode ser purificada por causa do sangue que foi derramado nela. E não contamineis a terra em que morais, em cujo meio eu moro, porque eu, o Senhor, moro entre os filhos de Israel. Aqui é o capítulo 35 que acabamos de ler. Vamos continuar o capítulo 36. Então eu só quero dar um adendo aqui. As coisas, as leis de Deus, ela veio para nós. Deus nos passou toda essa lei, todo esse mandamento, né? E nós temos toda essa história dos acontecimentos, de como que, né, Deus foi tão maravilhoso que, além dele ter transmitido essa lei, ele estava junto com esse povo, mostrando passo a passo como que aquele povo deveria andar. Então ele não ficou, não passou, não jogou a lei para nós e ficou de braços cruzados, esperando que nós interpretássemos ela, né? Ele não ficou, não, ele automaticamente ele acompanhou esse povo por 40 anos no deserto, ensinando, orientando eles como que eles deviam obedecer à lei de Deus. E foi assim algo maravilhoso. Foi algo que foi algo que a gente para pensar, a gente tem que temer muito. Porque ele não passou, ele não simplesmente pegou a lei e falou: toma, agora vocês leiam e compreendam e entendam como vocês querem. Não, ele não passou isso. Ele foi ensinando passo a passo, ele foi dando exemplo, passo a passo, durante 40 anos. Então, isso é muito... É uma lei assim tão sagrada, por isso que fala que a Bíblia é uma Bíblia sagrada. É algo tão intenso, tão sagrado, que eu fico assim, boba de ver pessoas, né, falar que Deus era vingador, Deus é mau. Gente, Deus não é mau, ele foi muito, muito misericordioso conosco. Tudo que ele falou para nós, pra gente, todas as leis, tudo, ele explicou em detalhes. Nós é que temos preguiça de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Você vê, a gente observa que até em João, Deus estava ainda, olha só, desde de Adão e Eva até João, Deus estava ainda
nos levando, né, trazendo à tona a palavra dele, nos ensinando, levando no colo, que eu falo, né? Deus estava levando no colo. E até hoje ele ainda leva nós ainda no colo. Porque se hoje eu estou aqui pregando essa palavra para você, passando, transmitindo esse conhecimento para você, o que você acha disso? É Deus te carregando no colo. É Deus te ensinando de novo. Meu filho, o que eu passei, o que eu falei para os meus filhos quando eu tirei do Egito, eu estou passando para você de novo. Veja os exemplos. Veja o que eu fiz com eles. Então Deus é um Deus misericordioso. Por isso que a própria Bíblia, Davi, ele sempre falava, ele sempre tinha, né, esse entendimento, ele falava sempre, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Ele louvava a Deus, ele cantava a Deus, ele agradecia a Deus. Como eu sempre falo, nós devemos agradecer a Deus em tudo. Se você toma um copo d'água, agradece, obrigado, Senhor, por ter me dado essa água hoje. Se você está bem, se você foi na rua, voltou bem, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu hoje. Então nós temos que sempre estar em agradecimento a Deus. Se está fazendo um serviço e as coisas, se percebe que as coisas estão complicadas na sua vida, aquele serviço não está andando, tem alguma coisa ali, você pede a Deus, você para e fala, Senhor, me ajuda. Eu não estou compreendendo, eu estou tendo dificuldade para fazer esse serviço. Me dê facilidade para fazer. Me ajuda aqui nesse momento. Os anjos vão te ajudar. Quando você pede com humildade diante de Deus, os anjos vão estar ali e vão te ajudar. Eu tenho experiência, eu faço isso direto. Quando eu estou fazendo alguma coisa e aquela coisa não está andando, está complicado, eu não estou conseguindo compreender, eu paro e falo, Senhor, me ajuda. E quando eu termino aquilo que eu estava fazendo, que eu consegui terminar, consegui tudo, eu agradeço a Deus. Falo, Senhor, muito obrigado por ter me abençoado, que eu fizesse esse trabalho. É assim que nós temos que agir aqui na terra. É sempre em agradecimento. Fazer como o próprio Davi, ele nos aconselhou sobre isso. Quando você lê o livro dos Salmos, Davi o tempo todo Davi estava agradecendo a Deus. Observa que o tempo todo Davi obedecia a Deus, agradecia a Deus, né? Por tudo que Deus tinha feito, as dificuldades, ele agradecia pelas dificuldades, ele agradecia por tudo. E em todo o tempo a gente tem que estar em agradecer a Deus por tudo. Vamos continuar agora o capítulo 36, né? Do livro de Números, para a gente terminar esse livro e entrar no livro de Deuteronômio. Vamos lá. E os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, chegaram e falaram diante de Moisés. E diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram, o Senhor mandou a meu senhor que repartisse a terra em herança dos filhos de Israel por sorteios, e meu senhor recebeu ordens do Senhor para dar a parte do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. Mas se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será tirada da sorte da nossa herança. E quando o ano do jubileu dos filhos de Israel chegar, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés ordenou os filhos de Israel, de acordo com a palavra do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Eis que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo, elas podem casar com quem lhe agradar, mas casem somente na família da tribo de seus pais, para que a herança dos filhos de Israel não passe de uma tribo para outra, porque cada filho de Israel deve permanecer firme na herança da tribo de seus pais. Olha como que Deus, né, ele ensinou, né, aquelas mulheres que estavam recebendo herança,
herança, elas tinham que casar com aqueles homens da mesma tribo delas, para que a herança não fosse repartida para outras tribos. Então, para que ficasse só ali. Digamos assim, uma pessoa lá dos Estados Unidos casa com uma pessoa aqui no Brasil. E a pessoa aqui do Brasil recebeu herança. A herança é do povo daqui do Brasil, dos parentes aqui do Brasil. Mas aí aquele que está lá nos Estados Unidos pega também essa herança. Então isso Deus não gostou do que eles estavam fazendo. Então Deus disse não, elas casem só com, digamos assim, como se Deus estivesse falando, o brasileiro casa só com a brasileira casa só com, por isso que existem muitas nações, né? Para que não interferisse, né? Que a terra não saísse, né? Para outros lugares, para que outros países, como aqui no Brasil mesmo, nós vemos, aqui tem muitas terras de estrangeiro, não pertence mais, né? O povo brasileiro. Tem muitas terras aqui de estrangeiro. Então já pensou se uma pessoa estrangeira mora perto de você e aquela pessoa tem um costume, né? Tem como fala, uma pessoa, pode ser até um terrorista, um matador, ele está morando ali junto com você. Ele pertence àquilo ali é dele. Você não pode fazer nada. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais, e para que nenhuma herança passe de uma tribo para outra. Todas as tribos dos filhos de Israel permaneçam cada uma em sua herança. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim as filhas de Zelofeade fizeram. Imar, Macla, Tirza, Ogla, Milca, Noá, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, elas se casaram. Assim a herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel por meio de Moisés, nas campinas de Moabe, perto do Jordão, junto a Jericó. Então, Deus, ele nos instruiu a andar aqui na terra em todos os sentidos, até nesse negócio de herança, né? Uma herança vai passar para outra. Então, para que isso não, né, nós tenhamos, né, obediência à palavra de Deus, porque todo mal, toda desobediência da palavra, nós vemos, né, que nós somos castigados. Nós temos a nossa recompensa. E essa recompensa às vezes é muito cruel. Ela vem, né, de forma muito cruel. E às vezes você acha assim, mas Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. Acontece que nós desobedecemos a palavra dele. Ele sempre nos quis bem, tratar bem. E é isso que nós devemos obedecer. Muitas vezes a gente é prejudicado, a gente vem maléficas para nós por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós tivéssemos conhecimento, nós andaríamos. Aqui na terra, gente, eu sempre falo, nós não estamos à deriva. Você pode fazer tudo o que você quer. Você não pode fazer tudo o que você quer. Poder até você pode, mas só que você vai sofrer a consequência. Você sofre consequência. Então você pode fazer tudo o que você quer? Eu posso. Ok, mas você está apto para receber as recompensas? Né? Temos recompensa. Tudo que a gente fazer, é o que eu falo, a palavra de Deus é olho por olho, dente por dente. O que é olho por olho? Se você furou o meu olho, Deus vai furar o seu olho também. Porque é olho por olho, é você em Deus. Então tudo que a gente fizer aqui na terra, por isso que as pessoas falam, nossa, aqui na terra a gente paga tudo. Paga, aqui você paga tudo. Porque a lei de Deus para conosco é olho por olho, dente por dente. Mas a lei nossa, entre o nosso homem com homem, é como? Só existe uma lei. Amai o próximo como a você mesmo. Mas a lei de Deus com você é olho por olho e dente por dente. Tudo que você plantar, você vai colher. Plantar no sentido, tudo que você fizer.
Se você desejar mal para o próximo, alguém vai desejar mal para você. Se você fazer alguma coisa ruim para o próximo, você vai ser recompensado. Porque quando nós fazemos mal para o outro ser humano, você está fazendo para Deus. Tá entendendo? Você não está fazendo para outra pessoa. Talvez você fale, eu desejo isso, você está desejando para Deus. Você está desejando para Deus. E Deus é vingativo. É tomar lá da cá entre você e Deus. Funciona assim. Por isso que ele fala que ele é misericordioso. Ele é misericórdia em que sentido? Que ele falou para você, ele avisou, olha, não faça. Não faça. Não faça. Você observa que a lei de Deus é só não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Filhinho, seja obediente. Por quê? Porque ele é vingador. Deus é vingador. Então, o nosso... Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos ao nosso próximo. Porque quem nos vinga não é o próximo. Às vezes o próximo também nos vinga, mas Deus, ele vinga. Ele vai vingar daquele que vingou, ele vai vingar de você e daquele que vingou você. Porque a Deus pertence a vingança. Se alguém fizer mal para mim, eu não posso ir lá fazer mal para aquela pessoa, revidar. Por isso que o próprio Jesus, quando andou aqui na Terra, ele nos advertiu sobre isso. Ele nos disse assim, se alguém te der um tapa, oferece o outro. Se alguém pegar o seu relógio, se você tiver outro, toma, leva. Por quê? Porque Deus vai vingar daquele que te roubou. Daquele que fez um mal para você. Não vai ser de você que Deus vai vingar. Muito pelo contrário, Deus vai tirar daquele que te fez o mal e vai te dar para você. Porque você não desejou mal para ele e você também não vingou. Né? Aí Deus vai... Agora, quando você fica com aquele pensamento, tomara que alguém encontra ele, mata ele, tomara que isso... Aí pronto, você já tirou da mão de Deus. Você já tirou da mão de Deus. Você já proferiu maldição para ele. Mesmo que você não faça, mas você já proferiu. E aquilo, quando você profere aquela maldição para ele, você proferiu para você mesmo. Aí vem os mal para cima de você. Tá vendo como é importante a gente ter conhecimento da palavra? Porque às vezes, quantas vezes, né, as pessoas fazem mal? Porque isso é toda hora, né? Toda hora. Quando a gente lida com o ser humano, toda hora alguém fazendo mal para você. Aí você vai com a ira, né? Por isso que nós temos que estar sempre, né, em comunhão com Deus, porque pra gente não pecar, porque a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então a gente pode até, né, dar aquela raiva nossa, né? Mas a gente não pode desejar o mal ao próximo. Às vezes a gente tem aquela raiva quando os outros fazem alguma coisa ruim pra gente, a gente, né? Tomara que alguém mate ele, tomara que alguém faça isso com ele. Ele é um miserável, ele é isso, ele é aquilo. A gente tem que calar a boca. Então nós temos que nos policiar nosso espírito. Nós temos que nos policiar e falar, Senhor, viu o que ele fez comigo? Eu entrego a vingança nas tuas mãos. É assim que a gente tem que fazer. Fala, Senhor, o Senhor viu. Eu sou justo. Eu não merecia isso. Mas olha o que eles fizeram comigo. E quando você faz isso, Deus abençoa você. Deus tira daquele. Por isso que a Bíblia fala que Deus tira daquele que tem e dá para você. Então aquela pessoa que Deus ia dar alguma coisa para ela e estava no caminho dela de receber alguma promessa de Deus, ela não recebe, porque vai para você. Tem muitas coisas que não sei se você já percebeu na sua vida, muitas coisas que chegam na sua vida assim, ó, assim, tranquilo, de mão beijada na sua vida, que você fica, nossa, eu não fiz nada para receber isso. Às vezes uma pessoa liga para você, olha, tem um emprego assim, assim, assim. Aí você vai lá, é um emprego top. Aí você fala assim, nossa, eu consegui. Aí os outros perguntam, como que você conseguiu esse emprego? É tão difícil, eu já estou tanto tempo querendo conseguir esse emprego. Como que você conseguiu? Aí você fala, não sei. Me chamaram. Eu vim. Assim, na maior facilidade. Por quê? Porque é Deus que está ali no comando.
E é gostoso, né, quando a gente recebe algo assim. A gente fica, nossa, com tanta facilidade eu consegui. Esse dia mesmo eu tava querendo, né, comprar um carro, mas eu não tinha condições de trocar o meu carro. Não tinha condições. Para mim trocar o meu carro, eu tinha que vender o meu carro velho e dar mais um dos valores, né? E eu ficava só pensando, né? Eu nem pedia a Deus para Deus me dar um carro novo, só ficava, né, olhando, né? Nossa vida, eu queria comprar um carro, mas eu nunca pedi para Deus, porque eu já tinha o meu, né? Aí Deus me ouviu, acho que Deus ouviu o meu pensamento, né? Aí de repente, sim, mais sem menos, uma pessoa veio e me deu um valor muito significativo para me dar para me comprar um carro. Aí a outra, o dinheiro meu não dava para comprar, né? O dinheiro que a pessoa me deu não dava para comprar um carro total, que eu fui na agência e eu ainda ia ficar devendo um valor lá na agência. E eu não tinha esse valor e eu não queria fazer um financiamento de carro. Aí de repente uma outra pessoa, tá, me oferece esse financiamento. Não, eu financio para você. Falei, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Não, não precisa. Não é Deus? Gente, é Deus. E hoje eu tô com um carrinho novo na minha garagem. É presente de Deus. Porque Deus viu que eu merecia, né, estar precisando de um carro. Então eu agradeço a Deus todo dia por essas coisas que acontecem. Irmãos, a gente tem que andar em obediência. É o que eu falo para vocês. Vamos andar em obediência. No momento, não, eu vou falar isso depois que eu receber a bênção. Eu vou falar para vocês algo muito sério, como que vocês conseguem, né? Como que vocês adquirem, né, algo que vocês tanto querem. Então, se você gostou desse canal, fica nesse canal que uma hora eu vou revelar esse segredo para vocês, o que aconteceu comigo, e eu vou passar para vocês esse segredo. Que Deus abençoe a todos, que compartilhe essa mensagem, porque assim você vai estar, né, obedecendo, né, os mandamentos de Deus, quando ele diz, pregai o meu evangelho a toda criatura. Porque quando eu transmito essa mensagem para você, o que você está aprendendo nessa mensagem? Uma mensagem de fé, né? Uma mensagem de Deus. Então, o que você vai fazer? Você vai transmitir essa mensagem a outra pessoa. E nisso, você está amando a outra pessoa, porque você está demonstrando para Deus, olha Deus, eu amo o meu próximo. Então, você nem precisa falar, é simplesmente você... E é fácil compartilhar. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Quantos grupos de Facebook você não tem? Compartilhe lá. Compartilhe no Instagram. Compartilhe em todas as redes sociais. Que Deus vai... Porque você está adquirindo bênção para si. Tá? Quando você compartilha uma mensagem de fé, é como se você mesmo tivesse pregando aquela palavra para uma outra pessoa, tá entendendo? É como se você mesmo estivesse pregando. Então por isso que eu falo, compartilha todas as mensagens de fé, compartilha. Se você viu que é algo bom, compartilha. Não pensa assim, eu vou enriquecer aquele canal. Não, você não vai enriquecer, você vai enriquecer você próprio. Você tá entendendo? Você vai se enriquecer você próprio, porque nós estamos vivendo numa época muito informatizada. Então todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador, todo mundo tem um notebook. Então as pessoas estão muito familiarizadas. Então está sendo mais fácil, né? A gente... Só um minutinho. Perdão que eu tive que dar uma pausa aqui, que chegou alguém aqui em casa. Mas deixa eu terminar logo, né? Para não ficar muito extenso esse vídeo. Nós temos que, né, ouvir a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus. Porque se nós transmitirmos a palavra de Deus, gente, é tanta guerra que está acontecendo no nosso mundo atual. Nós temos que estar sempre presente diante de Deus para que essas coisas não nos atinjam aqui no Brasil. Hoje nós não podemos sair direito de casa porque um ladrão vai roubar. Porque falta de quê? De pregação da palavra de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus. O Brasil está necessitado da palavra de Deus, o mundo está necessitado da palavra de Deus. As pessoas estão mais envolvidas no seu eu, elas estão pouco lixando com as outras pessoas. E não é assim, porque quando as outras pessoas estão ruins, você também vai ficar ruim. Você também vai entrar naquele meio, porque você está vivendo naquela comunidade. Tá entendendo? É por isso que nós temos que orar por nossas ruas, nosso bairro, nosso país, nossa
nossa cidade, para que tudo, porque nós estamos vivendo nela, nós estamos vivendo nessa terra. Se a gente não orar para que Deus tenha misericórdia, né, converte os corações dos malfeitores, ensina a eles a obedecer a Deus. É a nossa obrigação. Então fica aí essa mensagem para todos vocês. Se inscreva no canal, dê joinha, compartilha, para que nós possamos, né, trazer uma paz melhor para o nosso habitat, para o nosso mundo, que essas guerras, a fome, essas tempestades não atinja a nós. Assim eu declaro bênção para todos vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.